Faz já alguns bons meses, pelo menos, creio que desde final de março, as pesquisas que eu fiz, que eu venho falando aqui da crise previsível e da necessidade de um grande diálogo nacional. É perfeitamente previsível que chegaríamos a uma crise desse tipo. Ninguém pode prever as coisas, mas dá para imaginar o grau, por 3 razões fundamentais. Primeiro, o desgaste com que chegaria presidente da República depois de se eleger com uma campanha que, além de prometer o que não poderia fazer de maneira alguma, acusou seus adversários de coisas que eles não fariam. É claro que ela chegaria desgastada. Ela chegaria desgastada porque já estava no 2º mandato. O Brasil ia entrar em crise porque cada eleição presidencial cria uma espécie de lua de mel do eleito com a população, mesmo quem não votou nele. Mas ela chegava com um casamento desgastados com a República. Casamento de 12 anos, tendo mentido para os parceiros que são a população, tendo dilapidado o patrimônio com medidas de desajuste. Era óbvio que haveria uma crise. Segundo, o descrédito como ela se portava pelo fato de que o desajuste foi criado por ela. É diferente chegar um presidente na República, senador Taídes, que diga: o meu antecessor fez um desajuste e agora eu tenho que fazer um ajuste. E um presidente ou presidenta que chega e diz: agora eu vou ter que fazer um ajuste para corrigir o desajuste que eu fiz e que eu prometi que não faria esse ajuste e que eu disse que os outros que fariam. E por isso pedi voto, para não deixar que os outros fizessem esse ajuste, para corrigir o desajuste que ela criou. Então, o desajuste que foi provocado, o descrédito como chega e a desmoralização da corrupção, que até hoje não toca diretamente na presidente, mas que toca em todo o seu entorno, passa por onde ela esteve também, sobretudo na Petrobras. Quando a gente vê essas 3 coisas, obviamente haveria uma crise muito profunda. Some-se a isso, que naquela época realmente não dava para prever, a desorganização das bases de apoio do governo. Então, desde março, que eu não só falo da crise, aliás, da crise desde o ano anterior, mas falo da necessidade de um diálogo. Pois bem, cheguei ao ponto aqui de dizer que temos grupos de senadores, independentes dos seus partidos, alguns da base de apoio, como eu, PDT, outros que são de oposição, que estão dispostos a participar do debate. E na sexta-feira, senador Jade, eu recebi, junto com outros senadores, um convite para um jantar na presidência da República, com a presença da presidente, que é quem fez o convite. E eu disse que não iria. Poderia parecer como é que alguém que fica falando em diálogo não vai a um jantar em que o convite vem da presidente. Mas eu expliquei na hora por que eu não iria. Primeiro, porque não se trata de um diálogo. Era ou uma festa ou aplausos. Diálogo não se faz com base de apoio. Diálogo que se faz com quem não é da base de apoio, senão não é diálogo. Senão pode até chamar de entendimento. Eu prefiro chamar de aplauso. Segundo, não se faz diálogo com 35 pessoas. 35, que era o número que se imaginava, é muito mais do que aquele que permite um diálogo, olhando nos olhos, dizendo com franqueza as coisas e dizendo: presidente, apesar de tudo, o melhor caminho é não haver nenhuma interrupção, como alguns propõem no mandato de nenhum dos eleitos. Porque as 4 perspectivas que nós temos adiante, todas são muito negativas. A perspectiva de impeachment, isso é ruim, não é bom. A perspectiva de cassação da chapa, isso é pior ainda. A perspectiva de renúncia, que é um gesto unilateral, não é bom. E a perspectiva de continuar mais 3 anos e meio o governo como está, não é bom também para o Brasil.
tudo que apresenta-se por aí, porque não dá para tirar na loteria uma nação, quem tira na loteria um indivíduo, você está endividado e eu posso tirar na loteria e salvo. O país não se tira na loteria. Até porque o Lula dizia que o pré-sal era a loteria e, na época, eu fui um dos que disse não é loteria isso. Não existe loteria para um país, sobretudo do tamanho do Brasil, que não cabe dentro de um poço de petróleo, nem de 10, nem de 20, nem de 100. Então, nós estamos diante de uma crise com poucas alternativas. Porque uma alternativa seria um candidato novo, mas faltam 3 anos e meio. Então, não tem essa chance de dizer, vamos esperar. Esperar 3 anos e meio? Não dá, são mais de 40 meses. Não dá para ter uma margem de recuperação da economia, porque a nossa poupança é baixa, e isso é uma tradição brasileira, porque a taxa o dólar vai crescer até porque a taxa de juros subindo nos Estados Unidos vai atrair dólares do mundo inteiro para lá e não para cá. Não vai ser fácil enfrentar a crise energética porque tem fenômenos naturais também, apesar de que grande parte do problema vem do desajuste que se fez no setor elétrico. E, finalmente, o outro problema, que é a corrupção, a gente não vai ter resultados fáceis, rápidos. A corrupção, quando ela é limpa, melhora o país. Mas, no primeiro momento, ela gera uma grande crise moral no país. No primeiro momento, quando se descobre a coisa, existe uma baixa estima. As crianças mesmo hoje já brincam com a corrupção. Levará anos para a gente ver os resultados positivos da Operação Lava Jato e das outras operações. Tem que ser feito, óbvio, felizmente. Mas, no primeiro momento, o impacto é o contrário do que se espera. No primeiro momento, é um impacto de desmoralização de toda a classe política. Depois é que virá a saída. Pois bem, eu quero voltar a insistir aqui na necessidade de que nós estejamos à altura do momento, encontrando um caminho para qualquer das 4 alternativas. Eu não vejo a quinta. Qualquer das 4 tem que ser consertada com C, para não criar um desconcerto com S do Brasil. Seja renúncia, seja a continuação da presidente, que é o mais tranquilo para o Brasil, seria o mais tranquilo para o Brasil, cumprir o mandato dela, seja renúncia, até renúncia tem que ser consertada, não pode ser a lá Jânio Quadros, de um dia para a noite. Tudo isso tem que ser consertado. Esse conserto tem que partir dela. E eu não estou vendo. Não estou vendo porque o discurso continua sendo de arrogância, porque o discurso continua sendo de que nós estamos certos, o discurso continua sendo de não dizer que nós cometemos alguns equívocos. Eu nem falo em pedir desculpas, eu falo em reconhecer os equívocos. É diferente. Reconhecer o equívoco é menos duro, menos forte do que pedir desculpa por eles. Não falo, desculpa é uma coisa pessoal. Agora, reconhecer os equívocos não é uma coisa pessoal, é uma coisa que a gente percebe e sabe. Eu não estou vendo ainda essa vontade de um diálogo de parte do governo. E o pior é que de parte da oposição também, muitas vezes, eu não vejo. Porque aquilo que eu vejo chamado aqui de fla-flu parece que tomou conta do jogo político brasileiro. Em vez de buscar um consenso, que é o papel da política, a gente está querendo ver quem faz mais gol, que é o que acontece no futebol. Política não é lugar de ver quem faz mais gol, é lugar de ver como se consegue consenso. Eu quero aqui, senador Jair, e concluo em 1 minuto, dizer que o fato de não ter ido a esse jantar não significa, em nenhuma hipótese, que eu não estou aqui à disposição, de qualquer um de vocês que fazem mais liderança do que nós daqui do baixo clero, como se diz, qualquer um, estou disposto a conversar, dialogar, ver até que ponto é possível ajudar o Brasil a sair dessa crise. Mas diálogo não se dá na frente de 35, 50 pessoas que são da base, e sim em grupos pequenos. Também acho que não deve ser individualmente, não, porque hoje está tão desmoralizado que se você for a um debate, um diálogo individualmente, vão pensar que você vai pedir cargo.
vão pensar que você foi pedir liberação de verba. Mas grupos de 5, 6, 7, 10 pessoas. E por isso, no mesmo documento que eu disse que não ia, dirigido ao vice-presidente Temer, eu disse para ele, gostaria muito de participar de um diálogo junto com outros senadores, que eu sei que aqui tem, porque nós estamos conversando, e que não estamos nem no FLA, nem no FLU, mas sim no BR do Brasil. Esse time que às vezes dá a impressão que não está em campo, porque parece que estão jogando só para acertar no adversário e não para construir um projeto novo que o Brasil precisa. É isso, senhor presidente, que eu queria colocar. Minha predisposição mantida para o diálogo.